Olá, seja bem-vindo! Está começando a partir de agora o UDC Notícias Web. Veja agora os principais destaques dessa edição. Carnaval mostrou perfis diferentes de foliões. E onça parda foi flagrada no Parque Nacional. O UDC recebe profissionais da área de comunicação. O UDC Notícias está começando. Neste primeiro bloco, vamos falar sobre o feriado de Carnaval, que acabou criando um colapso logístico e pressionou o setor do turismo aqui em Foz do Iguaçu. O feriado prolongado de Carnaval confirma a força do turismo em Foz do Iguaçu, mas também evidencia um problema recorrente: a dificuldade de mobilidade e acesso aos principais atrativos e fronteiras internacionais. Foz do Iguaçu passou por dias intensos de superlotação de veículos nas principais vias da cidade e também nas portas de entrada aos países vizinhos, entre a Ponte Internacional da Amizade e a Ponte da Fraternidade. E também destacando a Avenida das Cataratas, que também superlotou de veículos e chegou até ter relatos de pessoas que perderam o seu voo devido a este problema. Durante férias e feriados prolongados, a Tríplice Fronteira se transforma em um grande corredor congestionado, um reflexo direto na economia local. Hotéis, restaurantes e empresas de turismo dependem desse fluxo, mas enfrentam o risco de desgaste na reputação do destino, quando a experiência do visitante começa com horas de espera. Apesar da conclusão da Ponte da Integração, que liga Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai, a estrutura segue sem uso efetivo para aliviar o tráfego. A liberação da via é apontada pelo setor turístico como uma das medidas necessárias para reduzir a sobrecarga nas demais ligações internacionais. Enquanto as melhorias não ocorrem, o contraste permanece evidente. O destino, reconhecido internacionalmente pela beleza natural, enfrenta dificuldades logísticas que desafiam sua principal vocação econômica. A CIF cobra a solução viária na BR-277 antes da abertura do novo Porto Seco. A Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, a ACIF, está mobilizando diferentes frentes da sociedade civil para garantir que a abertura do novo Porto Seco aconteça junto com uma solução viária definitiva na BR-277. A preocupação é clara: sem a construção de um acesso adequado, o avanço logístico pode provocar um colapso no trânsito da cidade. Um estudo técnico elaborado com apoio de entidades do comércio, do turismo e da logística foi encaminhado ao governo do estado e à concessionária EPR Iguaçu. O documento aponta gargalos já existentes na rodovia e alerta que, com a conclusão do Porto Seco prevista para o fim deste ano, o fluxo de caminhões pesados e superpesados deve crescer de forma expressiva. A BR-277 é o principal corredor do oeste do Paraná, conectando Foz do Iguaçu ao Porto de Paranaguá, aos grandes centros produtivos e os eixos logísticos do Mercosul, além de sustentar o turismo internacional e o comércio da fronteira. Segundo o presidente da CIF, Danilo Vendrúsculo, a necessidade mais urgente é a construção de um acesso em desnível ao novo Porto Seco, na entrada da cidade. Embora a licitação previsse esse tipo de estrutura, não ficou definida a responsabilidade pela execução da obra. Diante disso, a entidade passou a articular uma solução conjunta com o governo do estado, a concessionária Multilog e a EPR. A proposta é antecipar a construção de uma trincheira, uma alternativa mais simples vista do ponto de vista da engenharia e com menor complexidade ambiental, permitindo a obra ser construída em poucos meses. Sem essa intervenção, a previsão é preocupante. Caminhões poderão utilizar vias marginais e urbanas para acessar o novo terminal, ampliando o congestionamento e dificultando o acesso a bairros e empresas. Para a CIF e demais entidades, garantir fluidez e segurança na BR-277 é condição essencial para que o crescimento logístico se traduza em desenvolvimento e não em transtornos para a população. A conexão cicloviária entre as avenidas JK e Tancredo Neves avança para a etapa final.
Uma ligação cicloviária importantíssima para nossa cidade, entre a Avenida JK e a Tancredo Neves, que dá o acesso à BR-277 até a Ponte Internacional da Amizade, vem sendo concluída. A obra estava prevista para ser entregue ainda em dezembro de 2025, porém passou por diversas melhorias e ampliações, principalmente na instalação de caixas de energia. A obra passou também por diversas dificuldades, principalmente por ser uma região muito úmida e com as chuvas acabava trazendo alagamentos. Também com bastante buracos em diversas áreas da ciclovia. Esta obra é uma parceria entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e também a Itaipu Binacional. Esta região vai ser entregue agora em breve. A Prefeitura conclui, com sua fala que em breve a população vai ter esta região da cidade com mais conforto e com fácil acesso para poder transitar nesta região. O carnaval trouxe perfis diferentes de pessoas. Aqueles que adoram folia ou aqueles que preferiram ficar em casa. O carnaval é uma festa agitada e com grande lotação de pessoas. Por isso, procuramos entender diretamente dois perfis de pessoas: os que vão para a folia e os que preferem ficar em casa. Mas começando com quem adora uma festa agitada, conversamos com a Débora, que faz parte da diretoria do bloco Demorei, Mas Cheguei. Ela falou o quanto é bom estar presente, mas também falou dos cuidados que os foliões devem ter. Com o tempo agora está muito quente, muito calor, tomar bastante água, hidratar. Lembrando que não é não. Lembrando que toda vez que vocês forem falar com alguém, tenha muito cuidado. Hoje em dia o clima está muito assim, de preconceito, essas coisas. Lembrando que não é não. Que se você for ficar com alguém, se cuide, use preservativo. E para entender um pouco mais o perfil de quem tem como preferência ficar em casa, conversei com um iguaçuense que adora o oeste do Paraná. O Guilherme já vivenciou diversas experiências e viagens. O carnaval que mais marcou a vida dele foi no litoral de Santa Catarina. E ele nos contou como foi e também enfatizou os cuidados. A gente estava na casa da minha tia, Daí a gente pegou e desceu para a praia. A gente lá na praia começou a ter os blocos, as coisas. E daí começou o povo dançar, daí começa a empurrar um outro, aquela curtição assim, daí é bem apavorante lá. E para entender na prática como funcionou a estratégia da Guarda Municipal para a Semana do Carnaval, o diretor de tecnologia da GM nos explicou o objetivo principal do ônibus de apoio que ficou na Praça da Paz. Esse é um ônibus da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que é o Centro Avançado de Monitoramento. Dentro desse veículo, nós temos uma central de monitoramento das câmeras de Foz do Iguaçu. Esse ônibus ele está posicionado ali na Praça da Paz, que vai dar suporte, vai dar apoio à segurança aos guardas que estão trabalhando ali. Além da segurança feita no entorno da JK, os patrulhamentos foram intensos nesse período de folia. A seguir, veja que onça parda foi flagrada no Parque Nacional. Jeito gostoso de aprender num lugar tão lindo. O caminho é tão seguro em cada passo que eu dou. Da vovó, xodó da vovó, xodó da vovó. Sou feliz, sou xodó. Neste segundo bloco, vamos falar sobre a fronteira entre Brasil e Paraguai. Concentra a maior parte do movimento no Porto Seco de Foz do Iguaçu, com quase 80% das operações ligadas ao comércio bilateral. De cada 4 caminhões que passam pelo Porto Seco de Foz do Iguaçu, 3 circulam entre Brasil e Paraguai. Os números de 2025 confirmam a força dessa integração comercial na fronteira.
Ao longo do ano foram registradas 215.070 liberações de caminhões. Desse total, 166.661 operações envolveram diretamente comércio bilateral com o país vizinho, o que representa 77,5% de todo o fluxo aduaneiro. Os dados evidenciam o peso do Paraguai na dinâmica econômica da região trinacional e reforçam o papel estratégico de Foz do Iguaçu como corredor logístico. A fronteira se consolida como um dos principais eixos de circulação de mercadorias do Mercosul, conectando cadeias produtivas, indústrias e mercados consumidores. Do lado paraguaio para o brasileiro, predominam cargas agrícolas. Grãos e outros produtos de campo abastecem o mercado interno brasileiro, quanto rotas de exportação. Já no sentido inverso, o Brasil envia uma diversidade maior de mercadorias. Entre os principais itens estão bens de consumo, veículos, autopeças, máquinas e equipamentos industriais, reforçando o perfil industrial da pauta exportadora brasileira. Dentro do volume bilateral registrado em 2025, 77.739 caminhões saíram do Brasil com destino ao Paraguai. Em contrapartida, 88.922 veículos ingressaram no território brasileiro, trazendo produtos paraguaios. Parte dessas cargas permanece no mercado nacional, enquanto outra parcela segue viagem até portos no litoral, de onde é exportada para outros países. O grande movimento mostra como a economia dos dois lados da fronteira dependem uma das outras. O Porto Seco de Foz do Iguaçu é importantíssimo para o comércio da região. O fluxo rodoviário, no entanto, poderia ser ainda maior. O crescimento do uso da hidrovia do Rio Paraná pelo setor produtivo paraguaio tem impactado o volume de caminhões na fronteira. Em busca de redução de custos logísticos, o Paraguai tem ampliado exportações e importações pelo modal aquaviário, utilizando rotas que passam por portos da Argentina e do Uruguai. Mesmo com essa diversificação de modais, os números mostram que a ligação terrestre entre Brasil e Paraguai continua predominante. A cada dia, centenas de caminhões cruzam a fronteira, movimentando a economia, gerando empregos e reforçando a importância estratégica de Foz do Iguaçu no cenário do comércio internacional. Foz do Iguaçu registra maior queda no preço dos alimentos do Paraná em janeiro. Foz do Iguaçu começou 2026 com um alívio no bolso do consumidor. Dados divulgados pelo Índice Pardes de Preço Regional Alimentos e Bebidas mostram que o município registrou queda de 0,55% no preço dos alimentos em janeiro, a maior redução entre as cidades analisadas no Paraná. O resultado acompanha a terceira queda consecutiva no índice do estado e tem como principal fator a diminuição do preço de frutas, leites e derivados. Em Foz, o destaque foi o subgrupo das frutas, que apresentou recuo de 4,80%. A banana caturra teve a queda mais expressiva, ficou 20,41% mais barata no primeiro mês do ano. A redução no preço da banana é explicada por condições climáticas favoráveis à produção e pela diminuição do consumo durante o período de férias escolares. Já no caso do leite e derivados, a baixa está relacionada ao aumento de estoque, impulsionado pela maior captação e pelo reforço das importações ao longo de 2025, o que ampliou a oferta no mercado. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice também mostra desaceleração em Foz do Iguaçu, com queda de 0,34%. O leite integral acumula baixa de 18,83% no período, enquanto os cereais registram reduções significativas, especialmente o arroz e o feijão. O arroz parboilizado, por exemplo, apresentou uma queda próxima de 37% em um ano. De modo geral, o levantamento indica que a redução nos preços foi predominante no interior do Paraná. Cidades como Curitiba registraram um leve aumento no mês de janeiro. Para nós iguaçuenses, o cenário é de um leve respiro no orçamento. O índice é calculado com base em notas fiscais eletrônicas emitidas por estabelecimentos comerciais e considera o padrão de consumo de famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Os dados funcionam como um termômetro importante do custo da alimentação e ajudam a entender como as oscilações do mercado impactam diariamente o dia a dia da população. E uma onça parda foi flagrada andando na BR-469, no Parque Nacional do Iguaçu. Uma onça parda foi flagrada na tarde desta segunda-feira andando pelo Parque Nacional do Iguaçu. O animal chamou a atenção dos turistas ao atravessar a BR-469, em um trecho que corta a unidade de observação e dá acesso às cataratas. O trecho onde ocorreu o flagrante possui controle de tráfego, com limite de velocidade de 40 km por hora, medida adotada justamente para reduzir o risco de atropelamento e proteger a fauna silvestre. A BR-469 é uma via turística com fluxo constante de carros.
vans e ônibus, e que exige atenção redobrada dos motoristas. A administração do Parque Nacional orienta que visitantes mantenham a distância e não tentem qualquer tipo de aproximação ou interação com os animais. A recomendação também vale para quem está no volante. É fundamental respeitar o limite de velocidade e estar atento à possibilidade de travessia de espécies silvestres, especialmente em horários de maior atividade. Especialistas destacam que registros como esse são considerados positivos do ponto de vista ambiental. A presença de um predador do topo da cadeia, como a onça parda, indica que o ecossistema está equilibrado e preservado, permitindo a circulação natural da fauna de grande porte. O flagrante reforça a importância das medidas de proteção e da convivência responsável entre visitantes e natureza, em uma das mais importantes unidades de conservação do país. E a seguir, o DC recebe profissionais da área de comunicação. Oportunidades não esperam. E você, vai esperar? Na UDC, a pós-graduação é excelência acadêmica, inovação e preparo para o mercado. Com uma ampla variedade de cursos e um corpo docente altamente qualificado, você escolhe a formação perfeita para suas metas profissionais. São mais de 140 laboratórios e espaços modernos para você aprender na prática e se destacar. As áreas variam entre administração e negócios, agronomia, arquitetura, direito, educação, engenharias, veterinária e saúde. Então, que tal dar o próximo passo? Escolha a pós-graduação UDC e eleve o nível da sua carreira. Voltamos neste terceiro bloco para falar que os alunos de jornalismo, publicidade e propaganda tiveram um bate-papo com profissionais importantes. Em comemoração ao Dia do Publicitário e ao Dia do Repórter, a UDC promoveu um encontro especial para celebrar as duas profissões que movem a comunicação. O evento reuniu profissionais e acadêmicos em um momento de troca de experiências, reflexões sobre o mercado e inspiração para quem está se preparando para atuar na área. O contato direto com quem já vive a rotina da profissão pode representar um diferencial ainda na graduação. Para os convidados, essa vivência antecipada contribui para ampliar horizontes e fortalecer a formação dos futuros comunicadores. Olha, eu acho que é muito importante para quem está entrando na área conhecer como é o mercado. Então, conversar com pessoas que já têm certa experiência na área faz muita diferença, fez muita diferença para mim quando eu ainda estava estudando, quando eu estava ansioso para entrar no mercado de trabalho. Conversar com outras pessoas, com outros amigos da área que já estavam inseridos no mercado fez total diferença para mim. Então eu acho que é um prazer para mim vir conversar agora com eles e acho que é bem importante para os alunos, sim. Para a gente que trabalha nessa área já há um tempo, é muito prazeroso compartilhar as experiências e também a gente aprende com essas conversas. Se atualiza do mercado acadêmico, sabe o que está acontecendo no mercado acadêmico e também traz um pouco para a universidade um pouco do nosso conhecimento. Então esse intercâmbio entre quem está no mercado de trabalho e quem está na faculdade é fundamental para o desenvolvimento dos dois lados. Eu acredito assim, que quando a gente está na faculdade, né, eu já passei por isso também, a gente fica na dúvida, meu Deus, e se formar, e agora? Para onde eu vou? Como que eu faço? Quais são os próximos passos? Então quando a gente tem contato com esses profissionais, além da gente saber quais foram os passos que eles fizeram e que de repente eu possa, né, no futuro, assim que eu me formar, replicar esses passos, eu também consigo entender um pouco como esse mercado funciona, quais são as alternativas, quais campos existem para que eu possa atuar. Neste evento especificamente, a gente está comemorando o Dia do Publicitário, que foi no dia 1º de fevereiro, e o Dia do Repórter, que será no dia 16 de fevereiro, próxima segunda-feira. Então a gente trouxe esses dois profissionais, um para falar especificamente o que é ser repórter, como é a função, né? O que você está fazendo agora, está aprendendo na prática. Então a gente trouxe o Landim, o Marcos Landim, que tem uma baita de uma experiência, e como publicitário a gente trouxe o Wesner, que também se formou aqui, já tem 6 anos de experiência, está atuando na área. Então, a experiência deles, o que eles fazem, né, com certeza vai contribuir e ajudar muito na formação dos alunos e vai dar uma luz, né? Olha, esse é o caminho possível depois da formação. Em um cenário marcado por transformações digitais e novas demandas do público, o mercado observa com atenção os profissionais que estão se formando agora. Os convidados também falaram sobre o perfil e as características esperadas dessa nova geração. Olha, aquele profissional que só fazia uma atividade na redação, acabou.
Agora, um bom profissional, ele precisa ser multiplataforma, ter conhecimento em várias áreas. Então, para quem está aqui e deseja ter um futuro interessante no mercado de trabalho, tanto na publicidade como no jornalismo, é extremamente importante já entrar na faculdade sabendo desse novo perfil do profissional. Olha, eu acho que a expectativa que eu tenho e eu acho que deve ser o caminho, assim, são profissionais que saibam se conectar, conversar, ouvir as histórias, saber como conversar com as pessoas. A tecnologia está avançando, está fazendo muita coisa, mas eu acho que o diferencial da comunicação vão ser os humanos, vão ser as pessoas. Então, profissionais humanizados, que saibam como atingir cada público, saber conversar mesmo com todos os perfis e não deixar que a automação tome conta. Entre experiências e desafios compartilhados, os profissionais deixaram orientações para os estudantes que estão dando os primeiros passos na carreira, destacando atitudes que podem fazer a diferença no futuro. É uma área que tem muita oportunidade em várias frentes, em vários núcleos diferentes de trabalho, para vários perfis diferentes de profissional. Então é uma área que eu recomendo muito. E uma dica é que sejam pessoas boas com outras pessoas, valorizem todos os seus colegas de trabalho, parceiros que trabalham com você, independente do trabalho que você esteja hoje. Construir laços, construir um bom relacionamento com as pessoas é um passo muito importante para você abrir o mercado de trabalho para você e abrir as oportunidades. O mercado de trabalho, especialmente do jornalismo, ele está no momento de adequação, com novos meios de comunicação, com novas plataformas, mas se você sonha com isso, se você deseja trabalhar com isso, busque esses conhecimentos, busque profissionais da área, estude bastante, que se é o seu sonho, com certeza vai dar certo. Eu sempre falo assim, se puder, aproveite o estágio, participe de todos os eventos que tiver, aproveitem todas as oportunidades que a faculdade tem para oferecer, como esse daqui. Às vezes a gente nem não consegue, né, ter esse bate-papo frente a frente com profissionais da área, então aqui é uma oportunidade. A gente recebe muitos pedidos para as pessoas fazerem estágio, tanto de jornalismo quanto de publicidade e propaganda, então se o aluno tiver a oportunidade, aproveite isso, participe dos eventos. A UDC tem a estrutura, né, tem a Foz TV, tem a agência experimental, então sejam criativos, deem ideias, se envolva em projetos, aproveite ao máximo a faculdade até para que você tenha um portfólio muito bacana para você apresentar assim que você se formar. A organização do evento reforça que iniciativas como essa vão além da sala de aula. A interação com profissionais capacitados contribui diretamente para a construção da identidade profissional dos acadêmicos. Eu acho que é exatamente isso. Quando a gente faz um evento assim que a gente traz esses profissionais, a ideia é esclarecer muitas dúvidas que vão surgindo durante a faculdade. Então os professores passam as disciplinas, falam das possibilidades. Quem consegue fazer estágio consegue perceber como isso funciona na prática, mas nem todo mundo acaba tendo essa oportunidade de fazer estágio durante a faculdade. Então, para esses alunos é super importante para que eles já comecem a olhar, né? Então é isso que se faz nessa profissão que eu acabei de escolher. Agora, o que a professora falou lá em sala de aula faz sentido, que é exatamente o que esse profissional está fazendo no local onde ele está atuando. Então, o que eu quero é que os alunos aproveitem esse momento para tirar o máximo de dúvidas que eles têm em relação à profissão, que dê oportunidades e que abra um leque de possibilidades na cabeça desses alunos. Fala assim, legal, então meu curso me dá todas essas oportunidades. É isso que eu quero que os alunos sintam aqui nesse momento. A expectativa é que o encontro gere reflexões que acompanhem os estudantes ao longo da trajetória acadêmica e profissional. Discutir o presente também é uma forma de preparar os alunos para as transformações que já desenham o futuro do jornalismo e da publicidade. Bom, é extremamente importante, principalmente para a gente entender como é que funciona o mercado de trabalho. Esses profissionais explicando para a gente como funciona todo o cenário, como ingressar no mercado, para a gente que está começando e não tem muita ideia de como trabalhar assim, de como conseguir se vender, é extremamente importante. Nossa, acho super interessante, até porque a gente consegue fazer um networking com as pessoas que são da nossa área e que no futuro podem vir ajudar a gente com um trabalho, com uma indicação, ou até mesmo com alguma dica ou alguma coisa que a gente precise no futuro para a nossa profissão. A proposta do encontro foi bem recebida pelos acadêmicos, que acompanharam atentos cada relato e participaram ativamente das discussões. Para muitos, a experiência foi inspiradora e reforçou ainda mais a escolha pela profissão. Poxa, muito bom. Eles trazem experiências que assim a gente nem imaginava que eles tinham. Por exemplo, o Wesner ou o Landim, eles trazem as matérias, os trabalhos que eles já fizeram, o portfólio todo deles pra gente. E assim, amplia muito a gama deles, da experiência que eles têm, e pra gente é muito enriquecedor.
Eu achei super interessante todas as experiências deles, todas as coisas que você nem imaginava que eles poderiam ter feito, todos os trabalhos, realmente todo o currículo deles, que é super interessante, que você já consegue se imaginar trabalhando nisso no futuro. Ao promover encontros como esse, a UDC reafirma o compromisso com uma formação conectada às exigências ao mercado e às constantes transformações da comunicação. Olha, a gente realmente agradece muito a faculdade por realmente querer investir na gente e mostrar pra gente como é que funciona realmente toda essa questão, mostrar como os profissionais que saíram daqui conseguiram ascender no mercado e dar esperança pra gente também que a gente vai conseguir também ter um bom espaço no mercado de trabalho assim como eles. Eu acho super interessante porque a gente consegue sair um pouquinho da rotina e ter alguma coisa diferente, conseguir ter uma conexão com pessoas de fora para poder entender um pouco mais de como funciona o mercado. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz e região. Até a próxima!